Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária de conteúdo. Hoje vamos bater um papo com Daniela Ribeiro, diretora de criação da Artplan. Dani é mãe, criativa, redatora e estrategista e há 20 anos acredita e atua na construção de marcas e narrativas através de projetos e soluções multiplataforma. Trabalhou em grandes agências do país e fora do país e coleciona prêmios em diversos festivais pelo mundo. Dani, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite do Estadão e de todos vocês. É um prazer estar aqui, falar sobre todas essas coisas que eu sou, né? Mãe, criativa, redatora. A gente tenta trabalhar tudo isso na forma com que a gente comunica e ajuda a construir marcas nesse tempo todo aí de profissão. É um orgulho estar aqui com vocês. Muito bom. Aqui comigo para conversar com a Dani, temos Daniel Canelo, diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Ô Dani, como criativa premiada, como é que você avalia a criatividade na pandemia? Você acha que esse estado pandêmico que a gente vem vivendo aí desde do ano passado, né, desde 2020, você acha que isso afetou de alguma maneira a criação? É importante a gente lembrar, né? A pandemia é uma crise, né? E numa crise, e em crises, né, sempre acontece aí uma quebra de paradigma do cérebro mesmo, né? A gente tem uma mudança de operação aí da nossa mente. Eu gosto sempre de lembrar, né? O nosso cérebro, ele funciona por repetição. Ele busca o que ele já conhece, porque assim ele funciona de uma forma mais eficaz e gastando menos energia, vamos dizer assim, né? Aí veio uma crise e tira a gente das soluções tradicionais e conhecidas, né? Porque elas já não funcionam mais, né? De alguma forma. Então, as crises são catalisadores, sim, né? Rumo a novas estratégias e novas ações. Toda crise faz a gente repensar, né? E repensando, a gente pode mudar. E aí, o que eu acho interessante é mudar para encontrar respostas novas. E é claro que quanto mais criativos ou quanto mais criativamente a gente reage e busca repensar e buscar respostas novas, melhor. Então, não é nem que eu acho que esse estado de pandemia afetou a criação, eu acho que é mais do que isso, né? Ele acionou, né, o nosso modo criativo aí, né, a nossa criatividade em modo máximo, não só na indústria da comunicação e da publicidade. Eu acho que em todas as indústrias, do comportamento humano em geral, né? A gente teve que encontrar outras formas de fazer o que a gente fazia antes. E isso é criar, né? Então, a nossa intuição criativa, o nosso instinto criativo, ele foi acionado de forma exponencial e absurda aí durante essa crise que foi enorme, foi global, ela não teve quem não tenha sido afetado por ela, então, consequentemente, não houve criatividade que não tenha sido mais do que afetada, acionada, né? Então, são momentos, ninguém gosta de uma crise, né? Mas uma crise é sempre um momento de expansão, né? Criativamente é uma oportunidade de expansão e em todas as indústrias e segmentos a publicidade, claro, não podia ter reagido de outra forma. Então eu acredito que não só afetou, como impulsionou. Não é bom, ninguém gosta de uma crise, mas são momentos assim que a gente dá grandes saltos aí, a gente viu grandes saltos acontecendo. Excelente. Daniel? Olá, Dani, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Olhando aqui para o posicionamento de vocês, né, para a forma como vocês, né, vendem, né, os seus serviços, a gente lê lá que vocês, né, trabalham em squads, né, squads multidisciplinares, com um processo ágil e colaborativo. Essa é uma das essências da proposta de atuação de vocês. Como é que isso funciona na prática, né, se você puder contar um pouquinho para a gente, se isso, de certa forma, teve que ser adaptado também aí no momento pandêmico, tá? E uma segunda pergunta que eu te faço é como é que vocês aliam, né, criatividade e performance, né? A necessidade grande de as marcas obterem resultados, né, no final do dia em uma campanha publicitária. A Artplan, ela
opera no Rio de Janeiro, ela opera de formas diferentes, tá? Vamos lembrar que é uma agência que está em São Paulo e no Rio, que é onde ela nasceu, né? E em Brasília, e que são mercados onde ela se encontra em momentos diferentes ali daquele mercado. Então, por exemplo, o mercado Rio, a Artplan está aqui há 50 anos, já é uma agência consolidada. No mercado de São Paulo, ela deu um push nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, mas ela está num outro momento. Então, a gente entende que em cada um desses mercados ela pode ter um formato, uma estrutura diferenciada. Teve um momento, até o começo da crise, em que a gente estava operando por squad em todos os escritórios, e foi muito bom nesse momento, porque quando você começa a trabalhar remotamente, de uma hora para outra, tivemos todos que trabalhar 100% remotos, e ainda estamos trabalhando 100% remotamente na Artplan. A gente ainda não entende que é segura essa volta para todos os colaboradores. Se você está em grupos menores, você consegue estar mais, né? Então, eu acho que a gente deu uma grande sorte. São Paulo ativou antes esse modelo de grupos, né, de squads, e a gente aqui no Rio conseguimos nos organizar nessa estrutura. Assim que a pandemia começou, a gente tinha acabado de fazer essa mudança praticamente, e nos ajudou muito. A gente foi um ano e meio aí de muito desafio para os departamentos que cuidam das pessoas dentro de todas as empresas, com certeza, e o fato de eu estar com uma equipe cuidando, né, e sendo cuidada, né, porque é assim, né, eu sou gestora, mas eu tenho gestores, e a gente está fazendo isso em blocos, em grupos menores, eu acho que ajudou muito. Isso para dizer no cenário pandemia, né? No cenário normal, quando a gente fez essa transformação, é porque, de fato, a gente acredita que a oportunidade da gente estar mais próximo das marcas e do negócio e das dores de cada um dos nossos clientes, essa oportunidade é valiosa demais, né? E você não consegue fazer isso quando você tem 10 ou 15 contas abaixo da tua gestão. Você consegue fazer isso com 5, com 6, de forma muito produtiva. Então, esse era o teste. O legal, eu já trabalhei em agências multinacionais, já trabalhei em agência nacional também. O legal da gente de eu estar hoje numa agência independente, que é a Artplan, uma das maiores agências do Brasil, e ser talvez a maior agência independente do Brasil, é que você tem uma proximidade com quem decide que é muito, muito boa. Então, quando a gente fala de agilidade, quando a gente leva um projeto, uma ideia, uma tentativa, você testa, você tenta e você erra e corrige rápido, né? Eu aprovo isso né? Se sou eu levo isso para o Rodolfo, eu levo isso para o Fadiga leva para o Rodolfo. Nós estamos falando do step de 2 pessoas, né? Uma pessoa que está no meu WhatsApp e eu falo diretamente com ela. Então, a gente resolveu usar essa vantagem, né? É óbvio que existem desvantagens, você está numa agência independente perante grandes grupos multinacionais, mas o legal de você estar numa agência que tem um dono perto de você, a um WhatsApp de você, é que você pode testar, e na Artplan a gente testa muito. Eu costumo dizer que ela, da porta para dentro, apesar dela ter 50 anos, ela está extremamente jovem, né? E o que a gente quer agora e busca agora é que o nosso trabalho continue refletindo todas essas mudanças e testes e buscas que a gente está fazendo. A gente não tem muitas respostas, a gente tem muitas perguntas e a gente tem coragem de fazer essas perguntas para a gente e para a nossa direção. E elas chegam a um WhatsApp de distância. Então, é muito bom ter espaço para fazer perguntas, ter espaço para tentar respostas. Se você me perguntar, você acha o formato de squads perfeito? Não há um formato perfeito ainda, ele tem problemas. E eu acho que hoje, 1 ano e meio depois, a gente já olha para ele e a gente já vai fazendo ajustes. Eu acho que é um organismo vivo, eu acho que não tem mais aquilo de derruba a parede, sobe a parede, faz aquilo, e assim ficaremos por 5 anos. Não existe mais isso. 5 meses me parece algo que você já precisa olhar e rever. E a vantagem de estar num grupo dinâmico, internamente como a Artplan, é que a gente consegue testar isso e corrigir muito rápido. A sua segunda pergunta foi como que a gente está aliando, né, criatividade e performance, né? Daniel, essa é a pergunta de $1 milhão, porque a criação ela pressupõe um processo mais intuitivo por natureza, porque ela mexe
ela está ali muito no campo da emoção, ela está muito no campo do instintivo, né? E, ao mesmo tempo, a gente está lidando com uma necessidade cada vez maior de mensuração, né? Na Artplan também, a gente acredita que dados e criatividade, se eles andarem juntos, eles se potencializam. Eu nem estou falando de criatividade sem dado, nem de dados sem criatividade, porque eu acho que há uma potência muito grande quando essas duas forças se unem, e eu não acredito só em dados sem a criatividade também ali, para potencializar mesmo, para exponenciar isso, né? Então, um sem o outro vai ser sempre menos do que deveria ser. Isso eu falando de dados de forma geral, né? A performance já é uma entrega mais clara de resultado, mas os dados, eles entraram na nossa vida, né? E para tudo, não só para o trabalho. Eu acho que a gente tem que ter essa inteligência de usar isso da melhor maneira, né? Então, os dados bem interpretados a serviço de uma ideia, ali no começo de um processo criativo, ele potencializa demais a nossa entrega, a gente consegue mensurar isso sempre. E, obviamente, que no final desse processo é importante a performance, é importante a mensuração, para que a gente possa e consiga corrigir rapidamente. Agora, isso traz uma outra demanda para as agências, agilidade, e é por isso que a gente está testando tantos formatos, né? Formatos de sprint, formatos de grupos menores, para ver se a gente consegue chegar nessa agilidade que uma correção de dados demanda hoje, né? E aí tem esse desafio da agilidade e o desafio de alocamento de timesheet mesmo, né? Alocamento de recursos, né? Porque a gente hoje já entende que tem um pós-job que não existia antes. Quer dizer, o que eu estou falando? Eu estou falando que quando um trabalho terminava, ele terminava para a criação, ele saía da criação e ele ali, a mídia ia ficar alimentando aquela entrega por algum tempo. Hoje, ele não sai da criação quando ele é produzido, muito pelo contrário, ele volta para nós, né, com dados, com insights de aprendizados, e a gente continua trabalhando ali aquele primeiro output criativo. Isso demanda, então, das agências uma necessidade de adaptação, de agilidade e de entender que esse job, ele não está mais, ele tem uma cauda longa, que ela precisa continuar demandando um talento criativo para que se optimize, né? Para que se otimize esses dados, essa performance que a gente consegue, às vezes sim, às vezes não de primeira. Então, acho que tem um desafio aí. E uma outra coisa é que, se você me perguntar se eu acho que a gente já chegou nas melhores maneiras de medir o impacto, né? Nos melhores parâmetros para medir impacto de um trabalho criativo, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para andar aí. Eu acho que são muitos pontos de vista, tem as grandes plataformas com os parâmetros delas, mas eu acho que precisa ir um amadurecimento ainda da indústria para que a gente não descarte coisas tão rapidamente e não acho que a gente está sempre diante de uma grande verdade, porque eu acho que não existe uma grande verdade. Eu acho que existem muitas variáveis, né? Então, eu acho que performance ainda é um grande terreno aí para a gente trilhar, mas sempre com a criação junto, porque uma sem a outra eu acho que não vai levar a gente muito longe, não. Muito bom, Nani. Você falou aí dos 50 anos da Artplan. Pô, 50 anos é extremamente jovem ainda, viu, Nani? Jovem. 50 são os novos 30, hein? Exato. Eu ia falar 20, mas tudo bem, pode ser o 30, mas enfim, 50 anos ainda melhor é a flor da idade, né? Melhor ainda, boa. Bom, Dani, não, é verdade. E eu acho, cara, que o mais legal é você olhar, e quando eu digo 50 anos, é com um super respeito, porque tem muita agência surgindo e sumindo, tem muito projeto chegando e indo embora, mas assim, difícil é você estar aí, entendeu? Nos últimos 10 scopes, entendeu? Nos últimos 8, sei lá, né? Aparecendo ali entre as agências mais admiradas por algum, né, por uma expertise específica, ou às vezes até pela sua trajetória mesmo. Então, eu acho que é muito fácil você... nada é muito fácil, mas às vezes tem gente que acha que é mais fácil sair desse meio e vir com uma novidade. As novidades são super bem-vindas, mas você optar por estar dentro do processo, né? E você melhorar o processo para que mais gente possa usufruir desse processo, eu gosto mais desse caminho. Aquela hackeada de sistema, ao invés de implodir o sistema, eu acho que dentro da Artplan hoje a gente tem um pouco esse pensamento, como é que a gente melhora a indústria, né? E não como é que eu crio um negócio para mim que vai ser bacaninha, não. Como é que a gente consegue, a partir de uma história,
né, e de uma construção sólida, como é que a gente mostra que é possível você trazer uma construção sólida, uma história, e ainda assim apontar caminhos, né? Eu acho que é isso e faço um paralelo com publishers, faço paralelo com o Estadão, como é que você continua honrando o que foi construído, né? Mas apontando novas possibilidades e novos caminhos, né? E aí que entra a inovação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. É isso. Então, eu ia falar um pouco, até te perguntar sobre transformação digital, né? A pandemia, uma das coisas que a gente viu ainda com a pandemia também é que a transformação digital das empresas acelerou muito, né? As empresas hoje dizem que 6 anos em 6 meses aí dessa parte do digital, principalmente. E isso, obviamente, alterou a relação entre as empresas e os seus clientes, né? Como é que você avalia esse movimento e como é que ficou a agência nesse meio do caminho? Isso também afetou ali a relação das agências com os seus clientes? Como é que ficou esse movimento a partir dessa transformação digital acelerada? Foi um salto, realmente, aquilo que eu falei lá no começo, né? O cérebro da gente estava entendendo que havia uma necessidade, né, de fazer determinadas mudanças, aí veio o pancadão e a gente não teve outra opção. Então, realmente, houve um salto na transformação digital, e puxada muito aí pelo sofrimento do comércio físico, né, e o boom do e-commerce, né? Eu estava lendo uma pesquisa da Mastercard Spending Pulse, houve um crescimento de 75% em um ano do e-commerce no Brasil, né? O que cresce 70%? Que negócio, né? Que não é nem que marca, é que negócio cresce 70%, está preparado para crescer 75% em um ano, né? E puxando junto toda uma outra onda e várias outras ondas de crescimento junto, né? 48% desse crescimento se deu em 3 meses, março, abril e maio de 2020. Então, pensa que loucura, né? Não dá para dizer que alguém estava preparado para isso, ninguém estava preparado para isso. Mas o que eu acho legal mesmo é a segunda parte da sua pergunta, que é como que é essa transformação digital, né? Como que essa mudança ocorreu na relação entre as marcas e as pessoas, né? A gente tem falado aí, tem lido muito sobre a geração Z, né? Que é a mais jovem aí de todas a ser estudada, né, pela nossa indústria e pelas empresas de pesquisa e de comportamento. 48% dos jovens da geração Z, que já são, a geração Z já representa 30% da população mundial, então isso já é uma loucura. 48% desses jovens, que representam 30% da população mundial, acreditam que as marcas precisam servir de exemplo e guiar uma mudança mundial positiva. Isso é um estudo da Kantar, o estudo mais recente da Kantar. Então, veja, não temos muita opção, né? A gente tem aí uma turma nova que está chegando e que vai pressionar essa mudança de atuação das marcas. E eu estava, inclusive, fazendo uma apresentação sobre algumas impressões minhas de Cannes, e a gente percebe uma evolução no recorte Cannes, que é o maior festival de publicidade, não publicidade só, de criatividade do mundo, ele se expandiu muito bem, inclusive, mas ele mede, quer dizer, o que aparece ali é o reflexo das grandes iniciativas das marcas do ponto de vista de comunicação. Você vê ali uma necessidade de mudança aparecendo, na verdade, uma realidade de mudança aparecendo, né? As marcas antes, elas eram provedoras de vendas ou serviços, depois de um determinado momento, elas entenderam que elas precisavam ser provedoras de conexões, entre elas, seus consumidores, que são pessoas, e entre as pessoas, né, entre elas, e agora houve uma clareza de que ela precisa ser provedora de soluções. Isso vem com essa onda, né? Das pessoas que não são consumidores mais, a gente tem que parar de entender como cliente ou como consumidor e entender como pessoas, exigirem ou esperarem mais dessas grandes empresas. E isso, do ponto de vista da indústria, tira a gente, né? Olhando aí para uma década, 2 décadas atrás, da comunicação como
não sei se eu gosto da palavra maquiadora de problemas, mas ela trazia ali uma alegria, uma diversão, uma leveza, né? Para começar a apontar problemas, né? E agora ela tem que fazer parte dessa solução de problemas, assim como as marcas. Então, é uma transformação grande. A gente já vê que grandes anunciantes, grandes companhias como Procter, como Mastercard, e, entre outras, nessa edição do Festival de Cannes ficou muito clara que elas já entenderam essa necessidade, né? Então, por exemplo, nos prêmios tem uma categoria em Cannes que chama PR, que é Relações Públicas, tá? Dentro de cada categoria dessa, onde você submete a sua ideia à avaliação de jurados de relações públicas, você tem subcategorias. Então, na subcategoria de propósito corporativo e responsabilidade social, houve um aumento de 37% de inscrições dentro da categoria Relações Públicas, né? Outra coisa clara, a categoria Direct, né? Que é aquela em que você mede ações que impactaram diretamente no consumidor, né? Seja com aumento de venda ou engajamento, ali aquela coisa papum, né? Dentro dessa categoria de Direct tem uma subcategoria também de propósito corporativo e responsabilidade social, que identificou um aumento de 140% no número de inscrições. Ou seja, se eu tenho um aumento de 140%, eu mais que dobrei o número de inscrições na categoria propósito corporativo e responsabilidade social, é porque a indústria realizou esses projetos. Esses projetos existem. E esses projetos existem porque as marcas, para quem trabalhamos, estão demandando e vendo real valor nesses projetos. Então, essa clareza já chegou no festival, que é a ponta do iceberg, porque para eu chegar aqui, já houve todo um trabalho de demanda e de identificação de necessidade por parte das corporações. Então, não começou na pandemia, se acelerou na pandemia, sim, né? E hoje a imagem da sua marca tem um valor absurdo, porque talvez o ponto de contato físico ou a possibilidade de estar diretamente com um representante dessa marca ficou mais difícil. Então, hoje eu vou entrar no seu site ou eu vou enfim, me identificar com o teu serviço ou o seu produto se eu fui impactada por você em outros pontos. E o que está querendo, onde eu estou querendo ser impactada não é só com oferta, não é só com desconto, é com real valor para a minha comunidade e para o ambiente onde eu estou inserida. Então, eu particularmente, como publicitária, como criativa, como comunicadora, eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento, porque, de fato, é a possibilidade que a gente tem de ver marcas e a indústria deixando um legado positivo aí para o mundo que está quebrado e que está precisando de um monte de solução, né? Excelente esses números que você trouxe. Daniel? Dani, falando um pouco sobre inovação, né? Como é que você vê a inovação aí nos projetos publicitários, né? Se você acha que os clientes estão maduros aí para pensar fora da caixa, ou se ainda há alguma restrição aí, alguma dificuldade em tirá-los da zona de conforto. E você que acabou de vir aí de Cannes, né? O que você viu lá em Cannes esse ano de mais inovador na sua avaliação? Legal. Daniel, fazer alguma coisa nova, né, envolve medo. A gente falou um pouco disso lá no começo, que a crise dá medo porque ela tira a gente do lugar de conforto, né? E é bom que a gente tenha medo, inclusive, porque a pessoa sem medo também não é uma pessoa inconsequente, também não nos interessa aqui. A gente está falando de fazer as coisas com estratégia, mas o medo ele vai existir sempre. O frio na barriga, né, que a gente chama, né? E é aí que se destaca, né, quem tem coragem, porque a coragem de um anunciante, a coragem de uma agência, a coragem de um profissional é agir mesmo com medo, né? Então, é interessante que esse medo exista e é interessante que a gente consiga encontrar ferramentas para lidar com ele com coragem, né? Na categoria Print and Publishing, que foi a categoria que eu julguei, com muito orgulho, foi a categoria que me fez querer ser criativa e publicitária e redatora, especificamente, que é o meu ofício. Quando eu lia grandes anúncios de jornal e de revista
e ainda decidindo o que eu queria fazer na faculdade. Então, foi uma honra para mim, foi a categoria onde eu ganhei meu primeiro leão também, foi na categoria Print and Publishing, que antes se chamava Press. Então, foi um orgulho muito grande representar Arteplan, o Rio de Janeiro e o Brasil nesse festival. A gente viu exemplos muito inovadores. O que eu gosto de ressaltar é que nem sempre a inovação vem só com a tecnologia, ou com a tractana, ou com a complexidade de um projeto, né? Muitas vezes é o pensamento inovador, é a forma de usar aquela ferramenta, aquela mídia de uma forma inovadora. Então, teve, por exemplo, um exemplo, um exemplo é ótimo, a gente tem um exemplo na categoria de Print and Publishing, que é um jornal libanês, que se chama An-Nahar, o maior jornal do Líbano, se não me engano, que ano passado, no festival, a edição anterior, que não foi ano passado, que foi cancelada, já havia ganho, se não me engano, um GP. Eles criaram um projeto, eles identificaram que o hino do país era extremamente machista, ele fazia referência a homens na sua letra, e não às mulheres, ele ignorava completamente a existência de mulheres no mundo, e o jornal resolveu capitanear uma mudança, um movimento que começou com essa letra sendo reescrita, as mulheres sendo inseridas na letra do hino, e isso tudo começou na primeira página do jornal, na capa do jornal, né? Então, um movimento social que culminou com milhares de mulheres numa praça super importante do país, cantando o hino novo, onde elas estavam inseridas, né? Que começou na capa de um jornal. Para mim, você usar um jornal como forma de mudar, de quebrar um ciclo de machismo e de violência e de anulação feminina num país extremamente radical, no pior sentido, é extremamente inovador e corajoso, né? Então, perceba, não houve nada de tecnológico nisso, mas é de uma coragem e de uma inovação incríveis. E, obviamente, ele teve ali todo um suporte de redes sociais, etc. Mas é muito interessante porque a mídia impressa ela tem a credibilidade, né? E a gente viu como essa credibilidade faz tanta falta em outras mídias, em outros canais, né? Uma outra campanha que traz esse assunto, que traz de uma forma inovadora, que é a campanha da Folha de São Paulo, que ganhou Leão de Ouro, que é The Most Valuable News, ela encontrou uma forma inovadora, né, de mostrar a importância da informação correta, da informação checada, da informação verdadeira, né? No momento que eles imprimiram uma edição de jornal em papel moeda, usando a tecnologia, código de barras, toda a tecnologia que está envolvida na manufatura de uma nota pelo Banco Central, foi usado para produzir uma edição de jornal. O case mostra em 3D como que foi possível chegar nesse resultado. É um craft inovador, né? Para provar um ponto que é verdadeiro há muitos anos, né? Para provar um ponto de que a informação ela tem valor, a informação checada, a informação real tem valores, né? Então, a gente vê a mídia impressa, e vi isso em outros cases, mas você ver a mídia impressa como catalisadora de um movimento social, porque a gente já via isso, historicamente, isso já grandes movimentos começam com uma capa de jornal do ponto de vista editorial, né? A publicidade, a propaganda, marcas usarem isso, é muito interessante também de ver acontecer, e para mim corrobora a importância e a credibilidade que o meio ainda tem. E você pode fazer isso das formas mais inovadoras possíveis, tanto do ponto de vista da ideia, quanto do ponto de vista do craft, como essa da Folha de São Paulo. Uma outra campanha que eu achei que traz um ponto de vista interessante sobre inovação,
também, né? Então, assim, você ter a mídia impressa como catalisadora de um movimento ou de algo que precisa ser dito, de uma mensagem, ou como chancela de que aquilo realmente aconteceu. Eu estava conversando, inclusive, com a Clélia esses dias, e ela trouxe um ponto muito interessante que eu trago aqui para os meus argumentos, que é quase todos os cases vitoriosos no Festival de Cannes, no momento em que você vai mostrar o resultado daquela ação, você traz as marcas dos publishers, né? Ou seja, aquilo realmente aconteceu, aquela inovação, aquele projeto inovador aconteceu e foi notícia. Então, você tem a chancela, né? Então, a inovação pode acontecer na criação, na concepção, ela pode acontecer no craft, né? E a gente pode ver também a inovação sendo chancelada, né, por um meio de comunicação sólido e consistente, né? Eu cito aí a campanha da Netflix, que foi um outro exemplo desse ponto meu que eu acho muito interessante falar sobre ela, que é muito legal um projeto inovador, uma traquitana, uma tecnologia, e é super bem-vindo, porque a gente precisa cada vez mais de recurso para engajar a nossa audiência, num meio como o jornal, como a revista, no meio tradicional, né? Agora, um setor extremamente inovador, né? Como a indústria do streaming, aí a gente tem a Netflix, que é o grande nome do streaming hoje, né? Então, ou seja, nós estamos falando de uma indústria extremamente inovadora. Lançar e usar uma página do The New York Times para lançar a sua campanha, a sua primeira campanha global, é um sinal muito importante também. Então, quer dizer, você pode estar em qualquer ponto, as mídias podem estar em qualquer ponto do processo, e eu gosto muito de destacar que a mídia impressa, o jornal, a revista, e aí quando a gente vai também para outras mídias chamadas antigamente de offline, como a TV, elas estão aí para catalisar ou para chancelar grandes movimentos e grandes transformações e grandes cases. Isso é muito legal de perceber. Excelente, muito bom saber que a mídia impressa ainda consegue, né, inovar, isso é bem interessante. Bom, esse é o Estadão... E Luiz, e aí voltando, tem um ponto que eu acho muito legal na pergunta do Daniel, que é, se ainda é muito difícil, como tirar os clientes da zona de conforto perante projetos inovadores, né? Se é difícil tirá-los da zona de conforto, eu nem acho mais que sou eu ou que são as agências que vão tirar as marcas da zona de conforto. É a sociedade. E eu acho maravilhoso. Muito bom. Bom, esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos aqui conversando com a Dani Ribeiro, da Artplan. Dani, para encerrar aqui, eu tenho mais uma questão para você, que é a seguinte. Como é que você vê o papel do conteúdo, né, nos projetos, e como é que você acha que um publisher como o Estadão, por exemplo, que tem aí 147 anos de história, né? O Estadão cobriu o naufrágio do Titanic, enfim. Como é que você acha que o Estadão, por exemplo, pode ajudar nessa estratégia, nas estratégias, né, que envolvam conteúdo? Tem uma coisa engraçada, que muitas vezes as perguntas são assim, se o conteúdo é o rei, né? Eu gostei muito dessa pergunta, e quando ela veio assim, se o conteúdo é o rei. Eu acho que o que existe é uma rainha, e ela se chama história, ou melhor, histórias, né? O ser humano gosta de histórias, tá? É uma das coisas que nos diferencia socialmente, inclusive, de outros seres, né? Eu assisti remotamente o South by Southwest esse ano, e tinha um painel com o Harari, que é o autor de Sapiens, né? E ele diz, entre outras coisas incríveis que ele fala, ele diz que devemos dedicar nosso tempo às histórias, a contar e escrever histórias, né? Fazendo a ponte entre ideias complexas e histórias que as pessoas entendam e com as quais elas se conectem. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Então, para mim, a rainha é a história, são as histórias, e o conteúdo é uma forma, né? É uma das formas da gente narrar histórias, né? As histórias podem ser narradas de formas diferentes, os jornais, inclusive, sempre foram grandes disseminadores, né? Aí, no caso da história, no sentido registro histórico mesmo, né? E o conteúdo é mais uma maneira imersiva e super envolvente
né, e com um jeito aí de entretenimento e muitas vezes bem segmentado, de narrar histórias, de contar histórias e de passar mensagens. E do ponto de vista de profissional, é uma delícia pensar que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de construção, né? Do ponto de vista de mídia, né? A gente tem essa possibilidade de construção para além dos formatos tradicionais e misturada aí com os formatos tradicionais, porque, como eu disse, você inicia um movimento com um anúncio de jornal, ou você chancela o acontecimento daquele movimento com um anúncio de jornal, quer dizer, não tem mais, não é mais uma coisa ou outra, né? Tá tudo, depende do momento da jornada, daquela história que você vai contar, você vai pegar ela através de uma mídia diferente. Então, quando você consegue fazer um mix de meios aí mais interessante e mais variado, a chance de você conseguir pegar a pessoa no meio dessa jornada dela, que está muito cheia de informação e de estímulos, é maior, né? Então, eu acredito sim que o conteúdo ele vem para potencializar, para expandir as nossas possibilidades, né? E ele também pode ter diversas formas. Então, como eu dei o exemplo do jornal Anahar, né? Ele é um projeto de conteúdo, ele virou um projeto de conteúdo, né? Que começou na capa de um jornal, mas teve uma estratégia de redes sociais, teve um registro daquele movimento, né? E tem ali uma manifestação no final. Isso também é conteúdo, quer dizer, não é um conteúdo só do ponto de vista de mídia, é do conteúdo, produção de conteúdo de verdade, né? Eu gosto muito desse recurso, né? Uma outra ideia de conteúdo que levou ouro em Print and Publishing na categoria que eu estava julgando foi um projeto de Xbox que entendeu que games não precisaria ser só para gamers e para joguinho de luta, etc. e tal, e criou um mundo de turismo dentro do videogame e convidou pessoas para visitarem este mundo turístico dentro de um videogame e depois publicaram isso em forma de guia turístico. Então, lembra que a categoria de Print and Publishing, livros e registros impressos de algo que tenha acontecido de algum projeto faz parte dessa categoria. Então, você criar ali um guia turístico de um mundo que não existe, né? Isso é um projeto de conteúdo interessantíssimo. Tem também a outra forma de trabalhar conteúdo, que às vezes você starta uma campanha e aquela comunicação, aquela mensagem, aquele anúncio desperta nas pessoas a vontade delas embarcarem naquela história e produzirem o seu próprio conteúdo espontâneo, os usuários produzindo conteúdo espontâneo, né, que são chamados os UGCs, que é User General Content, que eu, Dani, fui impactada por uma mensagem que eu gostei e resolvi participar e produzir meu próprio conteúdo. Foi o caso do case de Dove, em que startaram a campanha e, daí a pouco, milhões de pessoas no mundo inteiro estavam postando fotos nas suas redes sociais de profissionais de saúde ou de pessoas com o rosto com a marca das máscaras, falando que a coragem era bonita. Então, quer dizer, tem muitas formas de você trabalhar conteúdo. O próprio projeto de Mold Wooper, que outro leão de ouro na minha categoria, houve um diário, um registro daquela foto do Whopper, daquele hambúrguer envelhecendo e apodrecendo. Aquilo foi registrado e aquilo virou um conteúdo curiosíssimo, que as pessoas queriam entender em que ponto daquele processo aquele diário estava. Então, você tem muitas formas de prender, no bom sentido, de engajar a sua audiência e as pessoas na sua mensagem. E eu acredito que isso, inclusive, todos esses exemplos que eu dei aqui foram escritos na categoria print. Então, ou seja, o jornal, a revista, faz parte desse processo, está aí como catalisador, como catapultador ou como chancelador de grandes projetos de conteúdo. É nisso que eu acredito. O conteúdo não precisa ser chato, não precisa ser denso, não precisa ser didático, só didático, muito pelo contrário, né? E aí termino citando para mim um grande exemplo de conteúdo que no festival anterior, 2019, foi GP, um dos GPs, né, que foi The Vogue Non-Issue. A Vogue tem as issues dela, que são as edições especiais comemorativas, e aí, em parceria com a L'Oréal, foi feito pela primeira vez uma edição, uma Vogue Issue,
apenas totalmente criada, produzida e estrelada por mulheres 60 mais, ou seja, é uma publicação, é uma revista, é a Vogue, que foi totalmente transformada num projeto de conteúdo onde todos os artigos, todas as entrevistas, todas as modelos, todos os profissionais que participaram daquela edição eram mulheres com idade de 60 a mais, Jane Fonda, Judi Dench, outras mulheres maravilhosas. Então, isso é um super projeto de conteúdo que começa muito antes da revista ser impressa, que vocês sabem que é assim que funciona, mas ela se tangibiliza numa revista impressa, mas ela está muito além do papel, e eu acredito que a participação dos publishers nisso é fundamental. Nós estamos falando de mudanças estruturais, né? E estamos falando de veículos e de marcas que fazem parte dessa estrutura. Então, eu acredito que é isso. Pode começar, vai começar, passar ou terminar no papel, em algum momento, sim, se for a vocação daquele projeto, mas eu acredito que todas essas ideias têm um potencial para ser muito mais do que isso, e os publishers que acompanharem esse potencial vão estar com a gente nas próximas gerações de Cannes e da indústria, e as mudanças da indústria. Vamos juntos. Excelente, Dani. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos hoje com a Dani Ribeiro, que é diretora de criação da Artplan. Dani, muito obrigado pela presença. Excelente papo, hein? Que bom, eu fico feliz, é um assunto que sempre me empolga muito, desculpa se falei demais, se quiserem depois a gente faz outro papo, e eu gosto muito de falar sobre os novos rumos aí da nossa indústria e o papel de grandes marcas e grandes players e grandes parceiros. Continuamos precisando trabalhar juntos, assim será, a gente muda os temas que mudaram mesmo, mas a verdade, a credibilidade, a seriedade de tratar temas importantes continua sendo fundamental, eu diria, mais fundamental do que nunca. Muito bom. Antes de terminar, gostaria de dizer que a Dani e a Artplan aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming, que pode ser acessado no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.